UFBA, Universidade Federal da Bahia. Licenciatura em Matemática, Poli Tamaraju, disciplina Matemática do Ensino Médio 2, aluno Wenderson Dias Batista. Funções trigonométricas, fórmulas de adição. As funções trigonométricas em matemática, as funções, elas são funções angulares, importantes no estudo dos triângulos e na modelação de fenômenos periódicos, e podem ser definidas como razões entre dois lados de um triângulo retângulo em função de um ângulo, ou de forma mais geral como razões de coordenadas de pontos no círculo unitário. Aqui nosso objetivo é demonstrar as formas para cosseno de alfa mais beta, que é igual a cosseno vezes cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta, e cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de beta menos seno de beta, assim sucessivamente. Chamamos de funções trigonométricas todas as funções angulares que podemos definir como razões de coordenadas de pontos no ciclo trigonométrico. Existem 6 funções trigonométricas básicas, que são a função de seno, de cosseno, função de tangente, função de secante, função de consecante e função de cotangente. As funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, são as principais, e as funções secante, consecante, cotangente são as inversas numéricas das principais. Exemplo, função consecante é a inversa da função seno. Funções trigonométricas. No ciclo trigonométrico, cada número real fazemos corresponder um número valor para seno de x, cosseno de x e tangente de x. E é baseado neste fato que se pode definir as funções de seno fx igual a seno de x, cosseno f de x igual a cosseno de x e tangente f de x igual a tangente de x. Nas funções trigonométricas, o x corresponde ao ângulo e não a um valor qualquer atribuído. Bem, em funções trigonométricas, as fórmulas de adição, o objetivo é determinar as fórmulas para seno e cosseno da soma de dois ângulos. Então eu farei uma demonstração apenas no caso em que alfa e beta são positivos e menores do que π sobre 2. Bem, nas fórmulas de adição, para obter as fórmulas, inicialmente, consideramos aqui com essa figura, que é 1/4 do ciclo unitário, sendo que aqui 1/4 refere-se ao primeiro quadrante. Então nós tracemos o seguinte: o segmento OB', que é o segmento que forma com o eixo X e o ângulo alfa. Traçamos também o segmento OC, o segmento que forma o ângulo beta com o segmento OB'. Traçamos também o segmento pontilhado CB', que é perpendicular ao segmento OB', e traçamos também a linha B, que é paralela ao eixo X. E baixamos a perpendicular passando por C, que é perpendicular ao eixo X. Aqui o ponto de interseção chama-se de A, e traçamos também a perpendicular, passando por B' ao eixo X, e a interseção nós chamamos de B. O comprimento de OC é 1, pois ele é o raio de um círculo unitário. Então, a partir dessa figura, nós vamos assim deduzir as fórmulas de adição para seno e cosseno. Bem, vamos começar observando o seguinte. Nesse triângulo OA até esse ponto de interseção, nós vamos chamar de C, de C'. Nós temos aqui os ângulos alfa. Esse ângulo nós vamos chamar de gama. Observe-se que esse outro ângulo também é gama, pois ele aparece no vértice. Como eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, nesse triângulo eu tenho o ângulo alfa, gama e de 90 graus. E nesse outro triângulo eu tenho o triângulo C', A' e B'. Eu tenho um ângulo de 90 graus. E o ângulo gama, então, esse ângulo só pode ser alfa. Sendo esse ângulo alfa, como o ângulo C, B' e C' é de 90 graus,
Logo, esse ângulo aqui só pode ser gama. Então, eu tenho no triângulo C, A', e B'. Eu tenho um ângulo de 90 graus logo. O ângulo gama, portanto, a única dedução possível para esse ângulo é que o ângulo A', C e B' é que ele seja de medida alfa. Agora, nós vamos observar o triângulo O, B', C. Esse triângulo O, B' e C, eles têm um ângulo reto. Aqui, nesse vértice, sendo esse ângulo reto, então, a medida do lado C, B', ele é o cateto oposto a beta. Portanto, a medida desse lado, seno beta, vezes a hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, nós concluímos entre que a medida desse lado e seno de beta ao lado com O, B', é o cateto adjacente a alfa e beta. A medida desse cateto só pode ser cosseno de beta vezes hipotenusa. Portanto, a medida desse cateto só pode ser o cosseno de beta, e como a hipotenusa mede 1, nós temos que cosseno de beta. Vamos nos concentrar no triângulo O, B e B'. Nesse triângulo, nós temos aqui que B é o vértice B, o ângulo reto. Portanto, nós deduzimos o seguinte: observando que o lado B' e B ele é oposto ao ângulo alfa, portanto, sua medida é seno de alfa vezes hipotenusa. Portanto, a medida desse lado, ao lado B' e B, só pode ser seno de alfa vezes cosseno de beta, cosseno de beta e hipotenusa, que é cosseno de beta. Agora, de modo análogo, o cateto adjacente, que é o cateto OB, ele tem como a medida cosseno de alfa vezes hipotenusa. Portanto, a medida dele é cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Vamos observar o triângulo OAC. Esse triângulo, ele tem como dos seus ângulos o ângulo alfa mais beta. Então, devemos ter que como o lado OA é o cateto adjacente, então a medida do lado só pode ser cosseno de alfa mais beta vezes a hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, então nós temos que, como medida aqui, é cosseno de beta, cosseno de alfa mais beta. O seu cateto oposto ao ângulo beta é o cateto AC. Esse, por ser o lado oposto à sua medida, é igual ao seno de alfa mais beta vezes hipotenusa. Como aqui também a hipotenusa é 1, a sua medida desse lado AC é seno de alfa mais beta. E a medida do segmento AC, e a medida do segmento AC. Voltamos então a nossa atenção aqui ao seguinte: os triângulos A', B' e C, nesse triângulo nós temos um ângulo interno que é alfa. Portanto, o seu segmento é A', B'. Nós temos aqui também um ângulo reto, o segmento A' e B'. Ele é o cateto oposto ao ângulo alfa. Portanto, a sua medida é seno de alfa vezes seno de beta, que é a hipotenusa. Também o segmento CA', ele é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Portanto, a sua medida será cosseno de alfa vezes hipotenusa, que é cosseno de alfa vezes seno de beta. Então, a partir dessa figura, nós podemos deduzir o seguinte: como havia dito anteriormente, a partir dessa figura, nós podemos deduzir algumas coisas. Por exemplo, observe que o segmento OA
ele tem como a medida cosseno de alfa mais beta. Entretanto, OA é igual à medida do segmento OB menos a medida do segmento AB, que é igual a medida do segmento A', B'. Daí, então, nós podemos deduzir o seguinte. Nós temos que OA é igual a OB menos AB. Entretanto, como AB é igual a A' e B', então OA é igual a OB menos A', B'. Daí nós concluímos então como OA mede OB menos A' e B', e esse por sua vez é igual a cosseno de alfa mais beta igual cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa vezes seno de beta. Como o OB mede igual cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos A', B', então logo A' e B' é igual seno de alfa vezes seno de beta.